Olá pessoal, meu nome é Fernando Passaia de Alencar, essa é a videoaula número 5 do sistema Futura Data Business versão 2014. Nessa videoaula iremos aprender sobre o plano de contas e todo o funcionamento do caixa, recebimento de pedido, desconto em caixa, movimento de estoque, financeiro através do caixa, estornando itens, sangrando, fechamento de caixa e toda a parte de relatório de caixa. Bom, pessoal, primeiro vamos inicializar o sistema. A primeira coisa que nós temos que entender é sobre o plano de contas. Aqui em cadastro, plano de contas, forma de pagamento, eu devo cadastrar todas as formas de pagamento que eu aceito em meu estabelecimento. Esse é o primeiro ponto e eu devo configurar isso uma vez e a partir daí eu não vou mais mexer, eu vou só usar esse plano de contas lá no meu caixa. Então aqui eu já tenho uma forma cadastrada que é a dinheiro, eu vou cadastrar uma segunda forma, incluir subcategoria chamada débito. Então eu aceito débito no meu estabelecimento, cartão de débito. Perfeito? Ele é do tipo débito. Cartão de débito. E essa parcela ele é à vista. Perfeito? E eu tenho uma outra parcela que eu vou chamar de dinheiro desk, que é o dinheiro com desconto. Eu quero que ele seja um controle separado e saia separado no caixa. Então eu vou manter isso, mas eu vou colocar aqui que essa forma ela tem um desconto de 5%. Isso aí está fixado aqui e ela é do tipo dinheiro. Eu tenho uma outra forma aqui que é a minha cartão crédito. Eu também aceito o cartão de crédito no meu estabelecimento. Perfeito? Então ela é do tipo cartão de crédito. E aí eu vou cadastrar uma forma de pagamento a receber, que seria o meu vale. Então eu vou incluir uma outra categoria para eu poder separar isso, que vai ser a entrada a prazo, ou receber, né, como eu preferir o nome. E aí eu incluo aqui, aí eu vou ter um plano 1.02. Se você analisar a numeração, que é feita automaticamente, 1.01, 0.001, 002, todas elas fazem parte da entrada à vista, são subcategorias da entrada à vista. E aqui eu vou cadastrar uma subcategoria da entrada a prazo, que vai ser a categoria de vale, perfeito? Então é o que eu vou chamar de vale, que seria o fiado em bom português. Ela é uma forma a faturar vale, perfeito? E aqui eu vou colocar vale, então eu acabei de cadastrar essa forma de vale aqui. E eu vou inserir mais uma a faturar, que seria o meu, por exemplo, boleto. A prazo, boleto e perfeito. E eu vou inserir uma terceira forma a prazo, que vai ser a seguinte, crediário. Ela é uma entrada a prazo. E aqui crediário, ela é uma forma a receber. E ela pode ter até 6 parcelas. Sendo que o intervalo entre as parcelas é de 30 dias, a primeira é à vista. Até 3 parcelas eu não tenho juros, então o sistema não vai tentar colocar nenhum acréscimo. Passou de 3 parcelas eu estou com juros de 2%. Perfeito? Então aqui eu vou colocar que é carnê e vou salvar essa entrada a prazo. Então eu tenho 4 tipos de entrada à vista e eu tenho 3 tipos de entrada a prazo. Perfeito? Bom, agora vamos para o caixa. Agora que eu tenho o plano de contas cadastrado, e por isso é muito importante você definir quais as formas de pagamento você oferece aos seus clientes. Uma vez cadastrado, você vai apenas usar, e essas formas elas vão ser toda a base do financeiro, e é dessa maneira que elas vão aparecer no relatório. Então é muito importante você definir isso. Bom, pessoal, vamos para o caixa. O meu caixa é o seguinte, eu tenho abertura e fechamento de caixa, que a gente aconselha que isso seja feito todo dia. Você abre o caixa quando você abre a sua loja ou seu comércio às 8 horas da manhã e você fecha esse caixa ao fim do dia, para você ter um caixa naquele dia
e um movimento para aquele dia. Porém, se você quiser fazer o caixa semanal ou o caixa mensal, ou simplesmente não fazer esse controle de período, você pode abrir um caixa e movimentar apenas ele. Porém, não é o que aconselhamos. Aqui nesse caso, o caixa atual encontra-se fechado, certo? E eu vou abrir um novo caixa. Então, abertura de caixa. E aqui eu vou colocar um valor de abertura de R$50, supondo que seja o valor que eu tenho em caixa agora. Pronto, agora o meu caixa encontra-se aberto. Pessoal, vamos analisar um pouco as abas aqui presentes. Eu tenho uma aba de cotações em aberto, eu tenho uma de pedidos fechados, eu tenho uma de movimento de estoque, eu tenho uma movimentação financeira e eu tenho a aba de fechamento do caixa. E aqui do lado esquerdo eu tenho os botões que me dão acesso às funcionalidades, como sangria, estorno, recebimento, conferência, fechamento, relatório e daí em diante. Nesse painel central eu tenho os pedidos. Conforme um pedido é feito no sistema por algum PDV ou algum balcão, ele vem parar nessa tela para mim. Então, conforme os pedidos, o movimento vai acontecendo no balcão, vão sendo feitos orçamentos, automaticamente eles vão caindo aqui. Perfeito? Então eu vou só simular isso e vou fazer um orçamento aqui no PDV. Então, novo. F3, vou adicionar um kit de amortecedor aqui. No valor de R$30, vou colocar 2, R$60. Vou fechar esse orçamento. E eu vou colocar mais um aqui do Ford Escort Kit de embreagem. Perfeito? Automaticamente esse orçamento ele vai cair aqui para mim. Acabou de atualizar. Então eu tenho aqui um de R$60, que são os dois kits de amortecedor, e o orçamento do Ford Escort. Qualquer terminal de rede que faça orçamento ele vai entrar aqui. Aqui eu tenho um filtro por data, nesse caso ele está exibindo o dia atual, mas eu posso exibir orçamento, por exemplo, do dia 20 para cá. Então aqui eu tenho ó, dia 21, dia 23, são todos os orçamentos que não foram fechados. Por padrão, o sistema vai exibir apenas o dia, mas você pode alterar isso e aí ele vai exibir orçamentos de dias anteriores. Bom pessoal, para fechar uma venda é muito simples. Você simplesmente olha o número do orçamento, que provavelmente vai vir numa pré-venda para você num papel, que vai ser impresso pela impressora de 40 colunas. Você dá 2 cliques sobre essa venda e ele vai aparecer essa tela aqui para você. Perfeito? Aqui eu tenho os produtos que estão nessa venda. E aqui eu tenho as formas de pagamento. Se vocês analisarem, a forma vale e a forma boleta, elas estão desativadas. Eu não consigo clicar. Por quê? Porque esse cliente ele não está habilitado para compras a prazo. Se você quiser saber sobre a conta a prazo, você deve verificar a videoaula número 2 sobre o cadastro de cliente e como é que você habilita esse controle de vale. Bom, essa venda nós iremos fechar no dinheiro, então eu simplesmente seleciono o dinheiro e clico no fechar pedido. Caso eu queira emitir o cupom fiscal, eu clico aqui no cupom fiscal. Então automaticamente ele emite o cupom fiscal para mim. Fechar pedido, sim, pronto, eu acabei de finalizar essa venda. Nesse processo simples de eu dar 2 cliques e selecionar a forma de pagamento e fechar o pedido, automaticamente eu movimentei o estoque e eu lancei o financeiro de todo esse pedido. Então todo o processo foi feito. Nesse caixa, na aba pedidos fechados, temos aqui o pedido que eu acabei de finalizar de R$64. E na aba movimento de estoque estão os 2 produtos desse pedido. Eles já estão aqui. Então eu vou vender mais um desses produtos, mais um desses pedidos no débito. Então eu vou selecionar aqui débito e vou fechar. Temos 2 abraçadeiras nesse pedido. Pedidos fechados. Agora está o meu pedido de R$8,50 aqui. E aqui no movimento de estoque, 2 abraçadeiras. Isso aqui acabou de movimentar o estoque. O S, que é o 2, saída de produto, que está aqui embaixo. E assim eu vou movimentando o meu estoque. Eu vou pegar agora outra venda aqui de R$197, que eu tenho o óleo DOT 3, o kit amortecedor e a bandeja, e vou colocar o dinheiro desk.
O sistema está perguntando para mim se a forma de pagamento está configurada para oferecer 5%. Eu quero dar esse desconto? Sim. Vocês lembram que no momento do cadastro da forma de pagamento eu informei esse 5% lá no dinheiro Desk que deveria haver esse desconto. Então ele deu desconto para mim aqui no caixa. Então eu tenho aqui os produtos e o desconto de 50 centavos no primeiro, 4,75 e 4,60. A minha venda é de R$ 187 reais e eu tenho um desconto de R$ 9,85. Perfeito? O valor era R$ 197 reais e agora é 187,15 com desconto. Os produtos com desconto ficam em azul e se tiver algum com acréscimo ele fica nessa cor rosa. Então eu vou fechar mais esse pedido. E aqui eu tenho ele também fechado. Pedido fechado e o movimento de estoque dos 3 produtos que eu acabei de fechar. Dando uma adiantada, pessoal, no movimentação financeira, eu tenho aqui a minha forma paga em dinheiro, que foi a primeira de R$ 64 reais, em débito, que foi a segunda de R$ 8,50 e dinheiro Desk de R$ 187,15. A receber eu não tenho nada, a faturar ainda não, porque a gente não tratou do vale ainda. Estorno também não, reforço também não. E aqui eu tenho por plano de contas. Dinheiro eu recebi 64, débito eu recebi 8,50 e dinheiro Desk eu recebi 187 reais. Então está aqui por forma de pagamento. Na última aba eu tenho simplesmente um fechamento desse caixa até o momento. Então aqui está a minha movimentação do dinheiro Desk, que foi a maior, que foram R$ 187 reais. Em dinheiro R$ 64 reais. E no débito R$ 8,50. Esses valores eles estão totalizados aqui desse lado. Se eu quiser mudar o meu tipo de gráfico eu mudo. E aqui ele traz um resumo para mim do meu caixa até agora. Quem foram os melhores clientes desse caixa, no caso eu só tenho a futura data. Aliás, desculpa, os vendedores. E aqui quem foram os melhores clientes, a futura data e o consumidor final. E aqui eu tenho os melhores produtos que venderam até agora, que fez movimento nesse caixa. Esse caixa abriu com 50 reais, foi o que a gente digitou. Ele vendeu 259 até agora. E o meu valor de fechamento parcial é de 309,65. O valor bruto é 269 e o líquido é 259. Lembrando que eu acabei de dar desconto em uma das vendas. Bom, agora nós faremos o recebimento de uma das vendas com vale. Perfeito? Então eu vou selecionar essa venda aqui do futura data, não, porque não está no cadastro. Do Fernando. O Fernando ele pode pagar com vale. Vocês podem verificar essa configuração na videoaula número 2. Esse cliente foi habilitado um vale para ele de R$ 1.000. Então aqui ele me trouxe a opção de vale. Ó, eu posso selecionar o vale. E esse cliente vai estar pagando R$ 64 reais com vale. Eu vou fechar a minha venda. E eu vou pegar uma outra venda desse cliente de R$ 406 reais. E também vou fechar com vale. Então fechar pedido. Perfeito? Só para analisar o fechamento agora, eu tenho o vale aqui que foi o maior tamanho, que eu acabei de receber R$ 470 reais. Bom pessoal, vamos olhar essa movimentação de vale lá no cadastro de clientes para ver como é que isso funciona. Então clientes, Fernando, crédito e cobrança. Aqui eu tenho o lançamento do vale que eu acabei de receber desse cliente. Então eu tinha R$ 1.000 de crédito, como foi cadastrado na videoaula número 2. Eu já usei R$ 470 reais, que foram os 2 pedidos que eu acabei de receber. E eu ainda tenho um limite de 530. E aqui eu tenho as entradas desse débito desse cliente. Então entrou 64 do pedido 21 e entrou 406 do pedido 17. Eu vou receber R$ 30 reais no caixa, como se esse cliente estivesse pagando, para a gente ver como é que esses valores aqui são abatidos. Então vamos supor que esse cliente chegou para mim com R$ 30 reais em mão e falou, ó, quero abater o meu vale. Eu vou vir aqui recebimento de vale, vou colocar o valor do movimento, vou colocar uma descrição, cliente, nota 10 e 20. E vou colocar aqui para o Fernando Passaia de Alencar, que tem esse movimento aqui comigo, certo? Lançar. E está resolvido.
Vamos lá para o cliente. Fernando, crédito e cobrança. Nota de R$ 30. Perfeito? Então eu abati. Agora eu tenho um limite utilizado de 440 e um disponível de 560. Então, pessoal, é muito simples a entrada e saída de crédito do cliente. Você recebe o pedido no momento de receber, você seleciona vale. E quando o cliente pagar alguma coisa, você coloca o recebimento do vale no caixa. Simples assim, você vai controlar o fiado, entre aspas, do cliente. Tudo através do sistema. Se o cliente tentar comprar mais que R$ 560 nesse momento, o sistema vai travar ele. Porque está configurado aqui, travar cliente e impedir venda. Então é bastante simples o funcionamento desse vale. Bem, voltando ao caixa, agora nós temos os pedidos aqui. Eu fechei mais um pedido aqui e outro aqui desse mesmo cliente e o movimento de estoque. Eu vou vender, pessoal, o kit de embreagem do Escort, porque agora iremos falar do movimento do produto, do movimento de estoque desse produto. Então, antes de fechar, vamos dar uma analisada nesse produto aqui no seu cadastro. Kit de embreagem do Escort. Perfeito? Então eu tenho esse produto, a quantidade atual dele é 4. E aqui na movimentação dele eu não tenho basicamente nada. Perfeito? Eu ainda não vendi esse produto. Esse produto também foi cadastrado na videoaula sobre o cadastro de produto. E você pode verificar isso na videoaula respectiva. Aqui eu tenho todas as movimentações em aberto, então nenhuma foi fechada, são só cotações. Por momento esse item não foi vendido. Perfeito? Então eu vou fechar e agora eu vou realmente vender o produto. Então eu pego essa cotação aqui que tem o kit de embreagem do Escort. Perfeito? Eu tenho 4 unidades no estoque até agora. E eu vou fechar ela no débito. Então eu vou finalizar esse orçamento agora. Agora ele é um pedido. Ele movimentou o financeiro e ele movimentou o estoque. Então ele está aqui no pedido fechado. E no movimento de estoque o kit de embreagem do Escort. Perfeito? Vamos verificar lá no produto novamente como é que está o cadastro agora, que eu fiz o movimento e fechei o caixa. Kit de embreagem do Escort. Bom, pessoal, aqui na movimentação, agora vocês podem verificar que ele foi movimentado. Ele está aqui, ó, movimentação feita pelo caixa no pedido 24, ou seja, a hora que eu baixei ele lançou aqui a minha movimentação. O pedido aqui ele consta como vendido agora, antes ele estava em aberto. E aqui a minha quantidade é 3, antes era 4, eu acabei de fechar a venda, então agora eu só tenho 3 peças. Então basicamente no caixa você vai receber o pedido e ele vai lançar na movimentação do produto esse recebimento e vai abater a quantidade aqui no cadastro do seu produto. Dessa maneira seu estoque vai estar sempre batendo. Então é bem preciso e isso funciona muito bem. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma sangria no caixa. Supondo, por exemplo, que eu tenha retirado R$ 50 do caixa em dinheiro. Sangria, perfeito? Então eu acabei de retirar R$ 50 do caixa. Aqui na movimentação financeira, sangria tá aqui, ó. Sangria feita no valor de R$ 50. Eu fiz uma sangria de 50 e não fiz nenhum reforço. E aqui no fechamento do caixa, essa informação está aqui, sangria 50, reforço 0. Então se você movimentar o caixa, tirar dinheiro, colocar dinheiro durante todo o período, o sistema vai controlar isso para você perfeitamente. Bom, pessoal, vamos fazer o estorno de um item. Então eu vou verificar. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Na emissão do cupom não fiscal e do cupom fiscal, você tem um código para cada produto que é sequencial. Então eu vou pegar minhas últimas 2 vendas, que foram a 13 e a 23. Perfeito? Eu tenho um código aqui, ó, 43, 24, 23 e 22. Esse código ele é um código sequencial, cada produto tem um código. Então, ó, 21, 20, 19, 18. Você sempre vai ter no cupom não fiscal e no cupom fiscal um código para cada produto que você vende na sua empresa. Esse código ele é sequencial, ele nunca vai ser repetido e ele identifica aquele item que foi vendido.
Então você pode estornar um orçamento de duas maneiras. Você pode estornar pelo número do orçamento. Nesse caso, se eu estornar o número 11, eu vou estornar todos esses dois itens que estão aqui. Ou eu posso estornar apenas o item 19. Eu tenho a opção de estornar a venda inteira ou apenas um dos produtos. Supondo, por exemplo, que a pessoa voltou na sua loja e fala, eu quero estornar apenas esse item, eu quero devolver ele. Vou pegar, pessoal, o kit de embreagem do Escort que foi vendido há pouco, que é o número 44, é o ID desse produto. Vamos estornar ele e verificar como é que ocorre no cadastro do produto. Então, estorno 44, tá aqui ó, kit de embreagem do Escort. Perfeito, eu tinha 4, vendi, fiquei com 3. Agora eu vou estornar uma quantidade, eu tenho que voltar a ter 4. Então, informação, estorno, cliente não irá usar o produto. E vou devolver ele para o estoque, supondo que o cliente está devolvendo esse kit de embreagem. Perfeito? Aqui no cadastro de produto, a gente vai lá olhar como é que está o cadastro dele agora. Kit de embreagem do Escort. Tá aqui, ó, eu estou com 4 novamente, o cliente devolveu. E aqui na movimentação, o sinalzinho de mais que ele voltou para o estoque, estorno, o cliente não irá usar o produto. Então, pessoal, eu vendi esse produto aqui e estornei ele aqui em cima. A questão está resolvida, você vendeu o produto e devolveu ele ao estoque. Perfeito? E o sistema registra para você completamente toda essa movimentação que é feita aqui. Bom, pessoal, agora vamos para a parte de fechamento do caixa para a gente verificar como é que ficariam as informações no caso do fechamento desse caixa. Eu tinha um valor de R$ 1.300, agora eu já baixei para 810. Por quê? Porque eu tive um estorno aqui, ó, do kit de embreagem do Escort. Eu devolvi ele e devolvi um balancinho do Opala também. Então eu tive estorno nesse caixa. Perfeito? Isso vai sair no meu relatório. Quando eu clico aqui em relatório analítico, ele vai abrir para mim um relatório com toda essa movimentação que eu tive nesse caixa. Então tá aqui, ó, pedidos fechados que eu tive no caixa. Total bruto e total líquido, lembrando que eu dei desconto. Aqui eu tenho o movimento de estoque que foi feito nesse caixa. Eu tenho dois itens estornados, ó, que foi o balancinho do Opala e o kit de embreagem. E eu tenho 23 produtos vendidos. 1.197 foi vendido e 505 foi estornado. E aqui embaixo ó, eu tenho os dois últimos que são estornos. Ó. Aqui está o estorno. Na movimentação financeira, eu tenho aqui quanto eu recebi a faturar, quanto eu recebi à vista e o valor total desse caixa de recebimentos. E aqui eu tenho forma por forma. Ó. A vista foi o total de 717, a receber nada e a faturar 470. E os dois vales que eu tenho e aqui o que eu recebi à vista. E aqui na informação geral, eu tenho o fechamento desse caixa inteirinho, todas as informações principais. Valor de abertura, valor de sangria, estorno, quantidade de itens que foram vendidos, quantidade que foram estornados, valor do fechamento parcial, o que foi à vista, o que foi a faturar, qual é o bruto, qual é o líquido e qual foram os vales recebidos. Perfeito? Aqui eu posso salvar ou imprimir esse relatório em PDF, Word, Excel ou enviar por e-mail para alguém. E basicamente esse é o meu relatório de caixa. Bom pessoal, para fechar um caixa eu venho aqui em fechamento de caixa. Aqui eu coloco se eu quero efetuar uma reduçãozinha na impressora, ou seja, fechar a impressora fiscal também. O valor que eu estou fechando esse caixa. E aqui, fechamento de caixa. Se eu quiser fazer alguma observação aqui embaixo, eu faço observação e fecho o caixa. Pronto, o caixa foi finalizado. Quando eu abro aqui, ó, o caixa encontra-se fechado. Porém, eu consigo visualizar tudo que foi feito nesse caixa. Eu só não consigo mais movimentar ele. Perfeito? Se eu quiser visualizar caixas anteriores, eu venho aqui, ó, gerenciar caixas anteriores. Aqui eu tenho um caixa, por exemplo, do dia 21. Eu posso pesquisar por PDV, por quem abriu caixa e por aí em diante. Se eu quiser abrir um caixa do dia 21, por exemplo, eu dou 2 cliques e agora eu carreguei esse caixa. Então os pedidos que foram fechados nesse caixa, o movimento de estoque que foi feito nesse caixa, que também foi feito um estorno, ó, e o fechamento desse caixa que foi todo em dinheiro. Então eu posso visualizar o caixa de 2 anos atrás, simplesmente vindo aqui em gerência de caixa, colocando a data que eu quero aqui embaixo e abrindo caixa de 2 meses atrás, de 2 anos atrás. Se eu quiser voltar no caixa e verificar o que aconteceu no dia, é muito simples.
Bem, pessoal, para finalizar o assunto do caixa, o sistema possui multicaixas, então você pode abrir 10 caixas no sistema. Se você tiver um supermercado e precisar abrir 4 caixas diferentes, você consegue. Se a sua loja tiver 3 caixas de recebimento, você consegue em cada PDV ter um caixa. Eles trabalham separados. Então isso é muito importante de lhe explicar. Se você instalar o sistema em mais de uma estação, em mais de um terminal, automaticamente você vai visualizar que cada terminal vai enxergar um caixa. Porém, eu consigo vir em gerência de caixa e abrir o caixa de um terminal em outro terminal. Então, se eu tiver em 3 terminais e quiser movimentar o mesmo caixa nos 3 terminais, eu também consigo fazer isso normalmente. Bem, pessoal, essa foi a videoaula do caixa. Nós finalizamos ela. Caso você tenha alguma dúvida, todos os meus contatos encontram-se na tela. Basta você entrar em contato com o nosso suporte. Eu agradeço bastante o interesse de vocês em nosso produto e fico disponível para as eventuais dúvidas. Muito obrigado e até a próxima videoaula, que irá falar sobre faturamento e nota fiscal eletrônica. Até mais, pessoal!